Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje revisaremos conceitos sobre polimorfismo e também sobre classe abstrata. Após isso, mostrarei como isso é aplicado na linguagem Java. Então pessoal, a ideia do polimorfismo é assumir várias formas, assim como o próprio nome diz, né? Poly, muitas, e morfos, formas, muitas formas. Ou seja, a partir de um único nome, que vai representar um código diferente, selecionar para algum mecanismo automático. Então, de maneira geral, um nome vai significar vários comportamentos. Um exemplo aqui, podemos pegar como animais, né? Então, nós, seres humanos, somos tipo animais, um pato, tipo animal, um cachorro, tipo animal, e um gato, tipo animal. Só que a fala, digamos, se formos pensar no método falar, a pessoa seria agora fale, o pato, quack, quack, o cachorro, uau, uau, o gato, miau, e o pitinho, piu, piu. Então, o mesmo método, só que para cada tipo de animal a fala é diferente, o som é diferente, então assim. Então, pessoal, o polimorfismo pode ser aplicado de duas formas quando for implementar alguma linguagem. A primeira é a sobrecarga, que vai consistir basicamente em criar variações do mesmo método, ou seja, a criação de dois ou mais métodos com nomes totalmente iguais, uma classe. Então isso vai permitir que o método tenha o mesmo nome, entretanto vai possuir argumentos diferentes. Um exemplo disso já é comum é o exemplo do construtor. Então, aqui nesse caso, temos a classe pessoa, ela possui esses atributos, nome, CPF e idade, e o construtor eu estou fazendo a sobrecarga dele. Então, eu vou ter um construtor sem argumentos, e o outro construtor com argumentos, que eu vou passar como parâmetro os valores, no caso nome, CPF e idade, certo? E a segunda forma de polimorfismo em código, né, é a sobreposição ou sobrescrita de métodos, que é chamado de override. Então vai possibilitar redefinir o mesmo método na subclasse com a mesma assinatura do método da superclasse, ou seja, vai possuir o mesmo nome, o mesmo tipo de retorno e a quantidade de parâmetros do método inicial. Porém, a implementação em si, dentro, vai mudar. Exemplo disso é esse aqui de cálculo, né? Então, temos essa classe cálculo matemático. Então, possui dois atributos, número 1 e número 2, e o resultado e o método do resultado. Só que esse método vai ser sobrescrito, né, para cada tipo de operação. Nesse caso aqui, adição, divisão, multiplicação e subtração. Quando formos mexer aqui no método do resultado, sobrescrever, né? Então, no caso, na adição, vou fazer a soma. Na divisão, vou pegar o número 1 e dividir pelo número 2. Na multiplicação, eu vou pegar o número 1, multiplicar pelo número 2. E na subtração, eu vou pegar o número 1 menos o número 2, certo? E para fechar essa parte de teoria, né, existe também o conceito de classe abstrata. Quando trabalhamos com heranças, né, então temos a superclasse e a subclasse. Normalmente, nós criamos objetos a partir da subclasse. Não faz sentido, né, criar objetos a partir da superclasse. Então, para que isso não aconteça, para que não possa ser criado um objeto a partir da superclasse, definimos essa superclasse como tipo abstrata. Ou seja, ela não vai permitir que nenhum objeto seja criado a partir dela. Então, nesse caso aqui, esse exemplo, temos aqui três classes: veículo, carro e moto. E veículo possui o atributo placa e dois métodos que são registrar e pagar IPVA. E duas classes, carro e moto, que estão herdando em veículo. Então, nesse caso aqui, carro e moto são subclasses de veículo e veículos é a superclasse de carro e moto. Quando formos criar objetos para exemplificar essas classes, faz sentido criar um objeto a partir de carro e um objeto a partir de moto. E para que não possamos criar
um objeto parte veículo, definimos ela como abstrata. Bem, pessoal, vamos ver aqui como praticar, né, a questão do polimorfismo e classe abstrata a partir do exemplo que fizemos no último vídeo sobre herança. Então, no último vídeo, criamos um projeto herança e nela definimos 3 classes. Uma chamada animal, com atributos apelido e cor. Cachorro e coelho, eles herdam da classe animal. E, além das características da classe animal, no caso do cachorro, ele possui os atributos raça e comprimento. E coelho possui tamanho do dente e tamanho da orelha, certo? Então, o primeiro caso aqui de polimorfismo é a sobrecarga, que já até fizemos aqui no vídeo anterior, né? No caso aqui, na classe animal, há 2 construtores, um sem argumentos e outro com argumento. Então, nesse caso aqui, estou fazendo sobrecarga, ou seja, é o mesmo nome, só que eu mudo os parâmetros aqui, certo? No caso aqui, no animal, eu possuo, né, os atributos apelido e cor, né? Nesse caso, os valores, né? Como passam com argumento, certo? Na classe cachorro, também a mesma coisa, sem argumento com argumento. Então, isso aqui é um exemplo de sobrecarga, assim como o coelho, certo? Agora vamos ver como a segunda forma de polimorfismo, que é sobrescrita. Para isso, lá na classe animal, vamos definir 2 novos métodos, certo? Aqui no fim do código, vamos definir 2 métodos. Public, void, nesse caso, falar, certo? Inicialmente, o que a classe, né, na classe animal vai fazer? Vou colocar uma mensagem aqui, system.out.println, falar algo. Eu não sei o que vai ser falado, né? Então defini como genérico, certo? Do jeito que está, se formos criar um objeto para cachorro e coelho, chama o método falar, ele vai fazer isso aqui, mostrar essa mensagem, falar algo. Para ver isso, vamos lá aqui na classe main, né? E fazer isso. Nesse caso aqui, o objeto pimpolho, ponto, falar. Assim como perna longa, ponto, falar. Certo? Se executarmos isso aqui, então botão direito, run hash, application, ele vai mostrar aqui embaixo o console, ó, ele chamou o método falar, né? Que como não está implementado na classe cachorro ou na classe coelho, então ele foi lá na superclasse, nesse caso animal, e chamou esse método, certo? Só que o falar do objeto pimpolho, ele é o tipo cachorro, então nesse caso aqui vamos colocar latir. E no caso coelho, ele vai falar alguma coisa, tipo, o que é isso, velhinho? Certo? Então, para fazer isso, a gente não vai criar um novo método lá na classe cachorro ou coelho, porque já está implementado na classe animal. Vamos fazer o quê? Sobrescrever, certo? Então, lá na classe cachorro, vamos fazer essa sobrescrita. Então, aqui no fim do método aqui, sobrescrita, ele vai manter a mesma assinatura lá na classe método aqui, ó, falar, que foi implementado na classe animal. Opa, cachorro. Mesma assinatura, ou seja, mesmo nome, mesmo tipo de retorno, mesmo tipo de parâmetros, certo? Só que, o que vamos fazer aqui? Na classe cachorro, e vai latir.
certo? Então aqui exemplo de sobre escrita de método. E na classe coelho, mesma coisa. Então, mesma assinatura, certo? Só que o que vai falar? O que a velhinho, certo? E ponto. Então, exemplo aqui, exemplo de sobre escrita de método, certo? E se formos executar novamente, então aqui manter o mesmo método, certo? E se formos executar novamente, então aqui, no caso, o pimpolho, que é um objeto tipo cachorro, e vai chamar o método falar, então nesse caso ele vai latir. E do Pernalonga, que é do tipo coelho, então foi sobrescrito o método falar, e vai colocar o que é a velhinho, certo? Então esses são os exemplos de como é feito o polimorfismo numa classe. Então a primeira forma é a sobrecarga, que eu mantenho o nome, o tipo de retorno similar. O que mudamos é os parâmetros dos argumentos, né, do método. Isso normalmente costuma fazer isso no construtor, mas não impede também de criarmos métodos com parâmetros diferentes. Por exemplo, converter um número para o tipo string. Então, posso passar como argumento um número, que pode ser inteiro, pode ser float, pode ser double, e no fim das contas ele vai converter tipo de valor, vai ser o mesmo método, né? Converter valor para string, por exemplo, e vai pegar cada tipo, né, de valor, inteiro, double, float, e vai converter para string internamente e retornar, certo? E a segunda forma é a sobrescrita, que fazemos bastante para reescrever, digamos, a implementação do método que foi herdado na superclasse, certo? Então mantemos a mesma assinatura, que é o tipo dela, o retorno, o nome, né, e os parâmetros iguais. O que vai mudar é a implementação dentro. Antes de dar uma continuidade, pessoal, só falar uma correção aqui. É velhinho, certo? Então é uma frase famosa aí do personagem Pernalonga, né? O que é velhinho, certo? Só fazer essa correção. Para fecharmos essa parte da aplicação, né? Vamos ver outro conceito importante, que é a questão da classe abstrata. Do jeito que está hoje aqui, esse exemplo, podemos criar objetos a partir de cachorro, coelho e animal. Então, se formos aqui na classe main, podemos aqui, ó, animal, criar um objeto, exemplo, animal, e instanciar um objeto a partir da classe animal, certo? A classe animal possui aqui período, cor, certo? Os construtores e os seus métodos para garantir encapsulamento e o método aqui chamado falar. Só que nosso dia a dia não faz muito sentido criar um objeto a partir da classe animal. Faz mais sentido criar um objeto a partir da classe cachorro, um objeto a partir da classe coelho e assim por diante. Da classe animal não faz sentido. Mas a classe animal é importante para as classes cachorro e coelho, para conceituar, né, exemplificar o conceito de herança, né, aplicar o conceito de herança. Porque tanto cachorro quanto coelho possuem características comuns, que vimos nos dias anteriores,
que é a questão dos atributos apelido e cor, certo? Mas que é objeto a partir dele, da classe animal, não faz sentido. Então, para que possamos fazer essa proteção, não criar objetos a partir da classe animal, usamos o conceito de classe abstrata. Então, na linguagem Java, como nós aplicamos isso? Então, basta adicionar uma palavrinha. Nesse caso aqui, public abstract class. Pronto. Dessa forma, você já está protegendo a classe, nesse caso animal. Ela pode ser utilizada para herança de outras classes, mas ela não permite que você crie objeto a partir dela, certo? Então, quando você for ver aqui no main, vai estar dando uma mensagem informando: ó, você não pode inicializar do tipo animal. Ou seja, você não pode criar objetos a partir da classe animal, certo? Então, isso é a aplicação, né, do conceito de classe abstrata, no caso na linguagem Java. Como mensagem final desse vídeo, deixo essa frase de Leandro Vieira para vocês. Mude o discurso de eu sou bom no que faço para eu sou bom no que fazemos. Gramaticalmente pode soar estranho, mas a realidade é que ninguém faz nada sozinho. Como missão dessa aula, elabore um vídeo de no máximo 10 minutos, exemplificando como é aplicado os conceitos de polimorfismo, que é a sobrecarga e sobrescrita dos métodos, né, na sua linguagem, e também como é que é aplicado o conceito de classe abstrata na linguagem que a sua equipe escolheu. Um forte abraço para cada um de vocês e até a próxima.